Bem-vindo e bem-vinda ao 365 Dias com a Bíblia. Hoje é o dia 49 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. As leituras de hoje nos levam do ritual sagrado do Antigo Testamento até a sombra da cruz, com Êxodo capítulos 29 e 30, o Salmo 50 e Mateus capítulo 26. Vamos refletir sobre a santidade diante de Deus, a conversão do coração e os passos de Jesus que se aproximam da paixão. Se este é o seu primeiro dia conosco, aproveite para se inscrever e não perder nenhum momento desta caminhada. A nossa meditação hoje se divide em 4 momentos. Primeiro, a gente vai ver a consagração dos sacerdotes lá no livro do Êxodo. Depois, vamos mergulhar no clamor por um coração puro do Salmo 50. Em seguida, o anúncio da paixão no Evangelho de Mateus. E, por fim, uma reflexão do catecismo sobre a origem do mal. Vamos começar lá no Antigo Testamento. Aqui, a gente encontra as instruções de Deus para consagrar os sacerdotes. É um rito que mostra a santidade necessária para servir na presença dele. O Senhor ordena a Moisés um ritual que é, ao mesmo tempo, muito detalhado e solene. Cada passo aqui prepara o homem para encontrar o divino. Primeiro, a purificação com água. Logo depois, eles são revestidos com as vestes sagradas e cada peça é um símbolo da sua nova função. A unção com o óleo derramado na cabeça de Arão o consagra, o separa para o serviço. E por fim, os sacrifícios de um novilho e 2 carneiros dão início à expiação, tornando-os aptos a serem essa ponte entre Deus e o povo. E cada gesto tem um significado muito profundo. O sangue do carneiro, por exemplo, toca a orelha, o polegar e o pé direitos de Arão e seus filhos. Isso consagra tudo o que eles ouvem, o que fazem e para onde caminham, tudo ao serviço de Deus. Pães sem fermento são oferecidos como oblação. E esse rito de consagração continua por 7 dias. Tudo isso culmina na instituição de um sacrifício perpétuo, 2 cordeiros por dia, um de manhã e um à tarde, para manter a santidade do altar e a comunhão constante com Deus. O Senhor também ordena a construção de um altar para queimar o incenso, feito de madeira de acácia e coberto de ouro puro. Sobre ele, Arão deveria queimar um incenso aromático especial, cuja composição era sagrada, uma mistura de resina, casca odorífera, gálbano e incenso puro, temperado com sal. Esse perfume, assim como o óleo da unção, era de uso exclusivo para o culto. Era proibido imitar, sabe? Para ressaltar que a adoração é devida somente a Deus. E qual é o propósito de toda essa santidade, de toda essa liturgia? Bom, ele é revelado aqui, nessas palavras. A consagração do sacerdócio e do tabernáculo não é um fim em si mesma, mas é um meio pelo qual Deus cumpre sua promessa de morar no meio do seu povo, de ser o Deus deles. É a manifestação de um Deus que deseja estar perto. Agora, a gente sai dos rituais externos do Êxodo e entra na liturgia interior do coração, com a oração do Salmo 50. É um lamento profundo de arrependimento e um pedido de renovação. O salmista começa com uma súplica humilde, sabe? Não baseada em méritos próprios, mas na bondade e na imensa misericórdia de Deus. Ele reconhece a sua falta e pede para ser lavado, purificado, para que a mancha do seu pecado seja apagada. É o grito de uma alma que sabe que é frágil e que precisa do perdão divino. Mas o pedido vai além de um simples perdão. O salmista anseia por uma transformação interior, uma recriação. Ele pede um coração puro, um espírito firme e suplica para não ser afastado da presença de Deus, para não ser privado do Santo Espírito. É o desejo de uma comunhão restaurada e de uma vida nova, sustentada pela graça. E aqui o Salmo revela uma verdade fundamental que conecta o altar do Êxodo ao altar do nosso coração. O que agrada a Deus de verdade não são os sacrifícios de animais, não são os rituais externos por si sós. O verdadeiro sacrifício, aquele que Deus não despreza, é um espírito contrito, é um coração arrependido e humilhado. Deste clamor por um coração puro, a gente entra agora nos dias que antecedem a Páscoa. O Evangelho de Mateus nos coloca num clima de crescente solenidade, enquanto Jesus anuncia abertamente o que está por vir. Faltam só 2 dias para a Páscoa, e enquanto Jesus, com total clareza, anuncia sua crucificação aos discípulos, as engrenagens da conspiração já estão girando lá no pátio do sumo sacerdote Caifás. No meio dessa tensão toda, um gesto lindo de amor acontece em Betânia, mas ele é rapidamente ofuscado pela sombra da traição que começa a se concretizar.
Em Betânia, na casa de Simão, uma mulher se aproxima de Jesus e derrama sobre a cabeça dele um perfume caríssimo. Os discípulos, na hora, reagem com indignação, achando aquilo um desperdício. Mas Jesus defende a mulher e revela o significado profundo do gesto dela. Era uma unção antecipada para sua sepultura. Um ato de amor e de reconhecimento profético que contrasta com a incompreensão daqueles que estavam mais próximos. E logo depois desse ato de devoção, um dos 12, Judas Iscariotes, vai ao encontro dos príncipes dos sacerdotes. Ele pergunta: "O que vocês me dão? E eu o entrego a vocês." O preço é ajustado: 30 moedas de prata, o valor de um escravo. E por esse preço, a traição é selada. Chega o momento da ceia pascal. Jesus está à mesa com os 12. A atmosfera é densa. É então que ele anuncia: "Em verdade lhes digo, um de vocês vai me trair." A tristeza toma conta de todos. E um por um, com o coração aflito, eles começam a perguntar: "Sou eu, Senhor?" Uma pergunta que ecoa a fragilidade de cada um. Jesus responde apontando para o gesto íntimo de partilhar o pão no mesmo prato. Ele afirma que o Filho do Homem segue seu caminho, mas lamenta o destino do traidor. Então, o próprio Judas pergunta: "Mestre, serei eu?" E a resposta de Jesus é direta: "Tu o dizes." A verdade, terrível e clara, é revelada ali, na intimidade da última ceia. A traição de Judas nos coloca de frente com o mistério do mal. Para refletir sobre a origem dele, ouvimos agora o Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos de 391 a 395, que é a síntese da fé vivida e transmitida pela Igreja. O Catecismo nos ensina que, por trás da desobediência humana, existe uma voz sedutora. A Escritura e a tradição da Igreja identificam esse ser como um anjo decaído chamado Satanás ou Diabo. Ele não foi criado mal. Deus o criou como um anjo bom, mas ele, por uma escolha livre e pessoal, se tornou mal, recusando a Deus de forma definitiva. A queda dos anjos foi exatamente essa livre escolha. Eles recusaram a Deus e ao seu reino de forma radical e irrevogável. É o caráter irrevogável dessa escolha, e não uma falha da misericórdia infinita de Deus, que faz com que o pecado deles não possa ser perdoado. Diferente de nós, seres humanos, para os anjos não há arrependimento depois da queda. No entanto, é muito importante entender que o poder de Satanás não é infinito. Ele é uma criatura, poderosa por ser puro espírito, mas ainda assim uma criatura limitada. Ele é incapaz de impedir a construção do reino de Deus. A ação dele no mundo, embora cause graves prejuízos, é permitida pela divina providência, que com força e suavidade dirige a história para o bem. Hoje nossa caminhada passou pela santidade do altar no Êxodo, pelo clamor de um coração contrito no Salmo 50, pelos passos solenes de Jesus rumo à paixão em Mateus e pela reflexão sobre o mistério do mal nos parágrafos 391 a 395 do Catecismo. Se esta leitura ajudou no seu dia, inscreva-se no canal para continuar conosco amanhã e compartilhe com alguém que também pode gostar dessa mensagem. Nos vemos no próximo dia da nossa jornada.